Eu não sou um filósofo, é claro, sou nem muito menos historiador da arte, eu sou um artista plástico. Mas faz parte do meu fazer pensar a teoria da arte também. Isso é inevitável porque quem dá aula na Universidade de São Paulo vai ser obrigado a pensar para além da praxis. Todas as matérias que eu dou são práticas, são da praxis. Mas elas sempre encontram algum tipo de coalescência com o que acontece intelectualmente, o que acontece em termos de pensamento com a arte contemporânea. Então, eu arrumei alguns textos que são de pensadores que eu gosto muito. Lembrando para vocês o que eu acabei de falar, eu não vou fazer interpretações filosóficas de nada que eu vou dar aqui. Eu me considero uma pessoa interessada, mas não uma pessoa que tem expertise desses assuntos. Entretanto, eu acho que ninguém precisa depender daqueles que são grandes conhecedores para desenvolver ideias em qualquer campo. Aliás, eu estou aqui por isso. Eu sou uma pessoa que trabalha muito tempo com arte. Muitos de vocês estão começando. Isso não impede que vocês coloquem todas as questões, todas as dúvidas que ocorrerem para vocês. Como nós não somos muito, e eu peço para essas pessoas que estão chegando agora virem para mais perto de mim, porque eu gostaria que nós tivéssemos um tom muito mais... Ninguém se moveu, eu gostaria mesmo. É um pedido que eu faço para vocês. É muito melhor, você pode vir aqui na primeira fila. Bom, os nomes que eu escolhi para ler alguns textos para vocês são, em primeiro lugar, o Giorgio Agamben. Vocês conhecem o Giorgio Agamben? Então não preciso nem falar quem. Outro dia eu vim aqui falar sobre rizomas para a turma do outro grupo, e depois eu quase que só podia falar do Gilles Deleuze, porque todo mundo estava muito envolvido com esse assunto de rizomas. É o meu segundo autor. O meu terceiro autor, ele vai ser o Walter Benjamin. Se você vai falar do Walter Benjamin, de aura, você vai ter que colocar isso numa perspectiva mais contemporânea. Então eu vou ler alguma coisa sobre o Rabi Warburg. Vocês conhecem o Rabi Warburg? Vocês conhecem tudo. Eu não vou fazer novidade nenhuma aqui. Então, você não conhece? Então vai ser para você. Então deixa eu ver o que mais eu tenho. E finalmente, só para a gente completar... Qual foi o nome do último autor que a gente tem? Rabi Warburg. ABY-WAR, Burg com cidade, Burg, B-U-R-G. Veja, se você quiser uma bibliografia, se quiser mais uma informação, qualquer que seja, eu estou aqui para isso. Eu sou um aliado de vocês e eu estou sendo pago para tratar de um instrumento do pensamento que envolve o visual. Então, eu estou aqui para isso. Você me interrompe quando você quiser. Eu esqueci de falar para você, em particular para você, que o Rabi Warburg vai ser olhado por mim na perspectiva de um outro pensador chamado Georges Didier Huberman. Eles são todos filósofos. Didier Huberman é um pouco mais um historiador, e o Rabi Warburg foi seguramente uma figura inacreditável e rara no nosso campo. E só para terminar, eu acho que eu estava falando isso, a última coisa que eu vou falar vai ser do Nietzsche. Bom, então deixa eu começar. Vocês queriam levantar alguma questão antes de eu... Quando não fizer nexo, ou alguma palavra que não seja exatamente de acordo, vocês me interrompam, é o que eu vou pedir, tá? Então, eu vou começar. Esse livro aqui, que eu trouxe para vocês, é muito apropriado o título. O título é O que é o Contemporâneo e Outros Ensaios. É até covardia, né? Porque eu vou ler o que é o contemporâneo a partir do Giorgio Agamben. Começo com Nietzsche, na citação que eu vou fazer. Nietzsche situa a sua exigência de atualidade, a sua contemporaneidade em relação ao presente, numa desconexão e numa dissociação. Pertence verdadeiramente ao seu tempo, é verdadeiramente contemporâneo, aquele que não coincide perfeitamente com este o seu tempo.
nem está adequado às suas pretensões e é, portanto, nesse sentido, inatual. Mas exatamente por isso, exatamente através desse deslocamento e desse anacronismo, ele é capaz, mais do que outros, de perceber e apreender o tempo. Continua assim, eu vou pular um pedacinho. A contemporaneidade, portanto, é uma singular relação com o próprio tempo, que adere a este e, ao mesmo tempo, dele toma distâncias. Mas, mais precisamente, é essa relação com o tempo que a esse adere através de uma dissociação e um anacronismo. Aqueles que coincidem muito plenamente com a época, que em todos os aspectos a época aderem perfeitamente, não são contemporâneos, porque, exatamente por isso, não conseguem vê-la. Não podem manter fixo o olhar sobre ela, a contemporaneidade. Deixa eu ler uma outra frase desse livro aqui. Está sobrando um papelzinho. Isso é lindo. Eu acho que a beleza disso é que me leva a ler para você, mas tem tudo a ver com o que eu falei antes. 4. No firmamento que olhamos de noite, as estrelas resplandecem, circundadas por uma densa treva. Estamos falando de contemporaneidade, hein? Uma vez que no universo há um número infinito de galáxias e de corpos luminosos, o escuro que vemos no céu é algo que, segundo os cientistas, necessita de uma explicação. É precisamente da explicação que a astrofísica contemporânea dá para esse escuro que gostaria agora de lhes falar. No universo em expansão, as galáxias mais remotas se distanciam de nós a uma velocidade tão grande que sua luz não consegue nos alcançar. Aquilo que percebemos, para o Michel Foucault, se todas as luzes do universo conseguissem nos alcançar, não teria noite. Então, o que nos interessa são essas que produzem a noite. Aquilo que percebemos como o escuro do céu é essa luz que viaja velocíssima até nós e, no entanto, não pode nos alcançar, porque as galáxias das quais provém se distanciam a uma velocidade superior àquela da luz. Perceber no escuro do presente essa luz que procura nos alcançar e não pode fazê-lo, isso significa ser contemporâneo. Por isso os contemporâneos são raros, e por isso ser contemporâneo, antes de tudo, uma questão de coragem. Porque significa ser capaz não apenas de manter fixo o olhar no escuro da época, mas também de perceber nesse escuro uma luz que, dirigida para nós, distancia-se infinitamente de nós. Esse texto aqui que eu estou lendo lembra muito a ideia de aura do Walter Benjamin, é o próximo que é distante eternamente, o eterno que parece tão próximo, incrivelmente próximo. Ou ainda ser pontual num compromisso ao qual se pode apenas faltar. Eu vou comentar um pouquinho o primeiro texto que eu li. Afinal de contas, vocês estão esperando que eu comente alguma coisa, não que eu fique lendo, né? A primeira coisa que ocorreu aqui, que surgiu quando eu li sobre Nietzsche, foi algo que estava ligado ao tempo. Pertence verdadeiramente ao seu tempo, é verdadeiramente contemporâneo, aquele que não coincide perfeitamente com o tempo. O que será que quer dizer isso? Bom, todas as vezes que eu fizer uma pergunta aqui, não é retórica, é para vocês pensarem e me ajudarem. O que será que quer dizer que a pessoa não é exatamente contemporânea ao seu tempo? Nós já vimos que a pessoa que não é contemporânea ao seu tempo está lá na noite. Ele também fala aqui que, por isso, através desse deslocamento, não ser completamente coerente, de acordo com o tempo, através desse deslocamento fora do tempo e desse anacronismo. A palavra anacronismo, ela, vamos dizer, até o século passado, ela era rarissimamente usada. Talvez o Jorge de Dilberman foi aquele que trouxe a ideia de algo anacrônico que vive conosco, algo que, num certo sentido, vem do passado e nos atinge.
de alguma maneira. Então, nós vivemos com muitas situações, são absolutamente anacrônicas, e muitas vezes nós não nos damos conta. Se a gente olhar para esse espaço aqui, ele é cheio de anacronismo. Por exemplo, todos esses aparelhos de ventilação, o Super Silva, é uma coisa da década de 50, é totalmente anacrônico. Nós vamos pensar que hoje devia ter ar-condicionado aqui e resolver o problema. Entretanto, no nosso imaginário, de uma forma muito intensa, ele é um outro tempo que convive conosco. Num certo sentido, o anacronismo também é um deslocamento, também se desloca de alguma forma o tempo anterior ao tempo nosso. Eu vou falar bastante disso daqui para frente. Mas eu já queria colocar que o tempo seja deslocamento. E eu posso falar também um pouquinho de deslocamento, porque o deslocamento também tem que ver com o anacronismo. Vocês conhecem o Readymade? O Readymade, Marcel Duchamp. Então, o Readymade é um deslocamento, e é um deslocamento não exatamente temporal, mas precisamente espacial, que pode nos ajudar também. Eu tenho um secador de garrafa que costumava, nos anos 20, nos anos 10 do século passado, a ser um objeto da cozinha, já que o francês comprava o litro de leite, ou comprava o vinho e punha no secador de garrafa. O Duchamp fez um deslocamento. Ele tirou do contexto usual a cozinha e pôs num novo contexto o museu, a galeria. Esse deslocamento implica num deslocamento conceitual. Então vamos pensar no ventilador de novo. O ventilador não só ele é anacrônico, mas ele produz um deslocamento espaço-temporal. Ele é um objeto a ser considerado hoje. Ele é um objeto que pode participar dos discursos contemporâneos, como está acontecendo exatamente agora. Bom, esse é o primeiro texto que eu queria ler para vocês. Agora eu vou passar para um outro, que é maravilhoso também. Vocês queriam comentar alguma coisa? Não precisamos esperar o final para vocês levantarem questões. Opa. Eu vou dar... Você não pergunta ainda, porque como está gravando tudo, eu vou passar o microfone para você. Falou sobre os objetos, sobre a economia dos objetos. E quando é a pessoa que... Eu ouvi uma frase muito interessante. Um artista que tem alma antiga no tempo de hoje. E quando isso acontece, existe um grande erro nisso? Como pensar nessa pessoa que tem todo o seu ideal, toda a sua arte há décadas passadas e que não acompanha esse ritmo moderno de agora? Duas questões. A primeira pessoa é anacrônica. Segundo, o trabalho dele pode ser anacrônico. São duas questões. A gente vai ter que escolher uma ou, de algum jeito, pensar qual é a mais significativa. Será que o trabalho, que é anacrônico, ou é o produtor que faz o trabalho anacrônico, ou são os dois? Bom, vamos imaginar. A gente pode considerar que a pessoa... Vamos imaginar o Dante do século XIX. Ele era uma pessoa que ia contra o tempo dele. Ele era um verdadeiro anacronismo numa época que havia uma tremenda revolução industrial. Entretanto, ele era a atitude dele não era reativa nem reacionária, era uma atitude de, como é que eu posso falar para vocês? De não aceitação. Era uma atitude de oposição. Então, esse cara não pode se dizer que não fosse do tempo dele, digamos assim. Agora, podia ter um artista, difícil de pensar nos artistas, mas vamos pensar no Courbet. O Courbet, será que ele era anacrônico o trabalho dele? Porque na época do Courbet surgiu a fotografia. E a fotografia estava naquela exposição do Palácio de Paris, em 1895, e o Courbet não estava. Ele foi colocado para fora, o maior pintor francês. Você sabe o que ele fez? Ele alugou uma casa na frente do Palácio de Cristal e pôs os trabalhos dele. Pinturas. Quando ele pôs os trabalhos dele, foi a primeira vez na história que alguém viu os trabalhos de uma mesma artista colocado no mesmo lugar, e foi a primeira vez também que se percebia a sequência de um trabalho para o outro. Então vamos imaginar, se a fotografia era moderna, o Courbet foi muito mais, porque ele inventou uma nova forma de apresentação do trabalho. Eu fico muito cuidado de falar, bom, a pintura é anacrônica, ou a pintura do passado. Eu fico muito cuidado porque não é verdade. Eu devo te confessar que o artista que eu mais gosto é o Richter. Você conhece? Não? Qual é o primeiro nome do Richter? Me faltou agora. Eu tenho tantos Richters que eu gosto que... Não,
Qual é o nome do Richter? Hans Richter era um regente. Tem um músico que também é Richter. Mas o Richter da pintura, como é o primeiro nome dele? Hein? Gerhard Richter. O Gerhard Richter é um pintor, eu acho o artista mais contemporâneo que nós temos. Eu acho um gênio. Porque ele consegue, na pintura, fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Ele é polissêmico, ele é várias camadas de entendimento junto. Então, eu te confesso que quando a gente pensa num artista que mexa com uma mídia anacrônica, ou que seja anacrônico, a gente cai num lugar complicado. Entende? Quer dizer, aí, se a gente vai pensar no anacronismo de uma forma negativa, a gente perde o que o anacronismo entende melhor, que é sobreviver de um tempo para o outro. O que mais? Diga. Não diga nada. Então, quando você falou de anacronismo, me lembrou uma coisa a respeito do Merleau-Ponty, porque ele diz que tem uma... ele não diz que é essência, mas tem uma coisa que vai de geração para geração. Por exemplo, eu vou pegar o Cézanne. E alguma coisa na pintura de Cézanne possibilitou que o Picasso fosse lá e fizesse uma pintura cubista. Então tem alguma coisa... Peraí, vamos esperar o telefone. Pode ser de um homem, você vai desligar, não sei. E aí? Então, há alguma coisa uma coisa maior que faz com que essa mudança possa ocorrer. Será que tem a ver com esse anacronismo? Alguma coisa que remeta ao passado, possibilite o presente simultaneamente? Ele não usou a palavra essência, mas não sei se deu para entender. A sua pergunta já contém a reflexão que seria a resposta, lógico. Quer dizer, ser um ótimo exemplo. 2, o Cézanne e o Merleau-Ponty. Deixa eu pôr o Cézanne um pouquinho de lado e pensar no Merleau-Ponty. O Merleau-Ponty escreveu aquela obra importantíssima dele, O Olho e o Espírito, na mesma época que foi descoberta a caverna de Lascaux, na França. Aquelas pinturas parietais. Então, se a gente vai pensar em modernidade e anacronismo, você tem um prato cheio aí. Quando foi descoberto nos anos 50 aquela pintura inacreditável, ela não era anacrônica, ela era recente, era uma descoberta daquele momento. Posteriormente, ela se tornou algo que é uma sabedoria que a gente tem e que tem um certo anacronismo por ser sabedoria. O anacrônico não é o ignorante, é o que tem conhecimento, é o que tem sabedoria, é o que tem para passar para nós. Porém, você falou no Cézanne, não é que o Cézanne influenciou o Picasso, ou influenciou o Braque, ou influenciou Deus e todo mundo. O Cézanne, ele é um artista que até hoje você pode perfeitamente olhar para ele e aprender coisas que você vai lançar para o futuro. Não sei se é exatamente aprender coisas, mas você vai ter elementos para o seu discurso. O Cézanne, ele é um pintor, mas ele também é uma chave de parafuso para o seu raciocínio. Sabe, eu acho que quando você pega, por exemplo, o Duchamp, que eu gosto muito, você não pode fazer um ready-made, você não pode fazer um Cézanne, mas você pode usar ele como instrumento de raciocínio. O Cézanne é um grande instrumento de raciocínio para a visibilidade bidimensional, porque ele transformou o discurso da profundidade. Ele foi o primeiro que realmente colocou em xeque o discurso da profundidade. Ele não fazia como elemento principal a linha, ele fazia como elemento principal a cor. Ele mudou a escala como é que se diz? De importância das coisas na pintura a partir dele. A escala de prioridades. Eu gosto muito de falar, vamos pensar o Van Gogh, que vem um pouco depois. O Van Gogh não faz uma cadeira amarela, ele faz de um amarelo uma cadeira. É uma inversão completa de prioridades. E o raciocínio dele é cromático, maravilhoso. Mais alguma coisa? Senão eu vou para frente. O livro com a imagem do mundo tornou-se... Onde é que está? Perdão. Gilles Deleuze, Félix Guattari, Mille Plateaux, volume 1,
e eu vou ler para você a definição de rizoma. O livro, como imagem do mundo, é, de toda maneira, uma ideia insípida. Na verdade, não basta dizer viva o múltiplo. Grito de resto difícil de emitir. Nenhuma habilidade tipográfica, lexical ou mesmo sintática será suficiente para fazê-lo ouvir. É preciso fazer um múltiplo, não acrescentando sempre uma dimensão superior, mas, ao contrário, de maneira simples, com força e sobriedade, no nível das dimensões de que se dispõe, sempre n menos 1. É somente assim que o uno faz parte do múltiplo, estando sempre subtraído dele. Subtrair o único da multiplicidade a ser constituída, escrever a n menos 1, um tal sistema poderia ser chamado de rizoma. Ele acabou de definir rizoma de uma forma meio complexa. Um rizoma, como haste subterrânea, distingue-se absolutamente das raízes e radículas. Os bulbos e tubérculos são rizomas. Plantas com raiz ou radícula podem ser rizomórficas, num outro sentido, inteiramente diferente. É uma questão de saber se a botânica, em sua especificidade, não seria inteiramente rizomórfica. Até os animais o são. Sob sua forma matilha, ratos são rizomas. As tocas o são com todas as suas funções de habitar, de provisão, de deslocamento, de evasão e de ruptura. O rizoma nele mesmo tem formas muito diversas. Desde sua extensão superficial ramificada em todos os sentidos, até suas concreções em bulbos e tubérculos. Há rizoma quando os ratos deslizam uns sobre os outros. Há o melhor e o pior no rizoma: a batata e a grama, a erva daninha. Animal e planta. A grama é o capim pé de galinha. Sentimos que não convenceremos ninguém se não enumerarmos certas características aproximativas. Eu vou levar adiante o que ele está escrevendo, mas eu queria pensar assim. O nosso pensamento sofre, no meio dos anos 60 do século passado, mudanças incríveis. Mas essas mudanças já vêm de muito tempo. Uma delas eu falei aqui, é a ideia da profundidade em pintura. Não existe a possibilidade de uma superfície ter profundidade, ela é uma superfície. Mas nós criamos uma linguagem simbólica que representa na superfície a profundidade. Essa é a questão do Cézanne. Essa é uma questão em que os discursos visuais e os discursos não visuais estão envolvidos com uma lógica da temporalidade única, uma sequência única, que é o sintagma. O sintagma é o seguinte: é o sujeito, é o predicado, é o complemento. É a estrutura da linguagem escrita, é sintagmática. Nós herdamos isso desde a Renascença, um discurso de causalidade, que uma coisa vem depois da outra. Pensa, por exemplo, na Mona Lisa. Você tem a Mona Lisa, você tem a figura dela, com sorriso enigmático, ela é o sujeito. Atrás dela tem uma planície que abaixa, um planalto que se torna planície, tem um riozinho, tem uma carrocinha passando lá embaixo. E no fundo, tem a paisagem do fundo, tem as montanhas. Então você tem o sujeito, que é a Mona Lisa. Você tem um predicado, que é o lugar que ela está. E tem um complemento, que é o visual do fundo. Nós nos acostumamos tanto a esse discurso de ordem, com uma ordem singular, causal, finalista, que tem sempre um último ponto, que é a sua conclusão, que nós começamos a pensar que não existe nenhum outro tipo de discurso. No visual, claro que existe outro tipo de discurso, e você já falou muito bem. Você falou do Cézanne para o cubismo. O cubismo rompe essa lógica da profundidade, por isso simplesmente é superfície. Isso vai acontecer de várias formas, mais na metade do século XX. Essas formas, elas se cristalizam e se tornam formas preponderantes no discurso clássico. É o caso, por exemplo, daquilo que eu chamo de instalação. Mas eu queria falar do rizoma. O rizoma é o gramado, é essa estrutura que se distribui. O cérebro é rizomático.
Você tem os neurônios, eles se ligam de uma forma completamente errática, ou melhor dizendo, com uma lógica que não é sequencial. Então, boa parte dos discursos contemporâneos, é isso que nos interessa, a contemporaneidade, tem que ver com a forma rizoma. São rizomáticos. Ele falou que ratos passando em cima um dos outros são rizomáticos. A nossa vida contemporânea é extremamente rizomática. Você pensar na convulsão que nós estamos tendo de greves, assim por diante, que umas coisas se sobrepõem umas às outras. Entretanto, você quando substitui uma estrutura tão estável quanto a perspectiva, você vai ter que, nessa substituição, pôr algo tão convincente quanto. Você vai ter que pôr alguma coisa que funcione. O rizoma é um exemplo de funcionamento desse tipo. O Deleuze, ele tem também um outro texto que o Jacques Derrida também tem, que tem que ver com a repetição. O Jacques Derrida, eu acho que eu não trouxe, o Derrida não tem importância. É um outro autor que eu gosto muito, ele escreveu vários livros, mas o que eu vou citar aqui tem muito que ver com a farmácia de Platão. Ele diz uma coisa muito curiosa, ele diz que, vamos pensar, você tem a linguagem verbal e você tem a linguagem escrita. Nós temos a tendência que nem na perspectiva de achar que a linguagem verbal vai dar por consequência a escritura. É lógico, uma forma de gravar aquilo que foi falado. Entretanto, o Derrida ele tem uma visão completamente diferente. Ele acha que a linguagem escrita, ela tem uma arquilinguagem, ela se origina nela mesma. Aliás, não se origina. As palavras sempre se repetem, sendo que você chega num ponto que você tem um traço. Isso vale para a linguagem falada. Isso é, você não tem o início da repetição. A gente pode pensar que a origem desse tipo de raciocínio é o Nietzsche com o eterno retorno. Entretanto, se você tem repetição, mas nunca a repetição do mesmo. A repetição, ela se transforma o tempo todo. Eu vou mostrar no momento de imagens aí repetições, artes de repetição. Então, o que vai ocorrer é que a repetição vai substituir o sintagma, ou vai ser uma outra possibilidade além do sintagma. Ele falou em N-1, porque se for N+1 é isso aqui. Quer dizer, você vai ter uma repetição que vai perdendo, num certo sentido, o sentido. Mas se você tem N-1, a repetição que causa um estranhamento. É outro lugar. Esse lugar que ele está falando, o N-1. Na outra vez que eu estava aqui... Desculpe. Ele perguntou se o N-1 é como se reduzisse a essência. Bom, literalmente não tem essência, portanto é uma redução da essência. A essência é sempre um arquê. O que é? É sempre uma origem. Isso nós devemos ao Platão. A ideia de que tem uma transcendência, que o seu espírito vai se desenvolvendo até chegar à essência de alguma coisa. Vamos pensar o cubo. A essência do cubo é uma forma matemática. Porque se você tiver a forma cubo, você tem um marceneiro que fez a forma cubo. Desceu um degrau. Se você tem um pintor que faz um cubo, você tem só 3 lados. Desceu um monte de degraus. Então, a essência é uma ordem transcendental. Se é uma ordem transcendental, é uma ordem metafísica. Esses autores todos que eu estou citando aqui, eles são, digamos assim, algo que não é metafísico. Portanto, você tem toda a razão. O que mais? Quando fala de rizomático e da questão da origem, me remete muito a Haroldo de Campos sobre o termo transcriação, onde ele vai colocar que não existe um ato de original, né? E na transcriação tudo se cria a partir do novo. Júlio Plaza vai escrever um livro sobre transcriação, em que ele diz que o passado utilizado no presente é a presentificação, né? E a arte trabalha com presentificação, trabalha com a matéria passado. Argan também vai colocar que na contemporaneidade não se utilizará mais o pincel, não se utilizará mais a tinta, e sim a matéria história, né? Como ação artística. Então, eu colocaria nesse pensamento rizomático, que tudo me parece se misturar, como na floresta, que você não sabe onde começa, onde tem fim, onde uma raiz vai, onde uma raiz vem, e o contemporâneo fica nessa presentificação
constante, impossível de se destacar do passado. Ótimo. Eu não sei muito bem se o Argan tem muita razão quanto aos pincéis. Eu tenho minhas dúvidas. Mas quanto aos outros autores, o Júlio foi muito amigo meu, querido meu. E eu acho que você o citou perfeitamente. Vamos voltar para Haroldo de Campos. A gente pode imaginar Ulisses, por exemplo, a Odisseia do Homero. A Odisseia do Homero, ela foi escrita, ela foi falada milhões de vezes, e todas as vezes eram outros poetas que falavam e havia modificações e transformações o tempo todo. Até que houve um determinado momento que a Odisseia foi fixada no papel. Quando ela, não sei se no papel, mas ela passou a ter uma escritura. Essa escritura é uma transcriação. A fala dos vários poetas eram transcriações o tempo todo com alguns elementos básicos. Quando você chega no Haroldo de Campos e no irmão dele, o que vai acontecer? Qual é o nome do irmão do Haroldo de Campos? Augusto, que não se pega pelo nome, desculpe. O Haroldo ele vai desenvolver uma ideia que é fantástica. Ele, por exemplo, os dois irmãos traduziram excertos do Finnegan's Wake, que é uma maravilha, isso tem aí para comprar, é espetacular. E eu nunca esqueço de um ponto, de uma das transcrições deles, que eles falam que... Deixa eu ver se eu lembro agora. Eles primeiro falamos, depois falimos. É uma tradução de first we feel, then we fall. Então, primeiro sentimos, depois caímos. Eles fizeram uma literação, falamos com falimos. Genial. Quer dizer, eles mantêm o jogo de palavras, mudando as palavras. O jogo é que é o interessante, é a repetição aí. Primeiro falamos, depois falimos, first we feel, then we fall. É incrível, né? Eu acho que eles faziam um trabalho. A minha geração foi formada pela geração do Haroldo, e eles, eu tive muito contato com eles, já que eu tive com o Júlio, e eles eram incríveis. Eu acho que esse lugar em que você está se discutindo muito agora, o Machado de Assis se faz transcriações. Eu acho que, brincando com vocês, é uma faca de dois legumes, porque o Machado de Assis, ele não tem, vamos pensar, na época do Platão, o Ulisses, a Odisseia do Homero, o Platão, que estava uns 2 séculos, 3 séculos depois da Odisseia, na escritura que existia, ele tinha que aprender grego antigo para ler a Odisseia. Eu acho que esse esforço é maravilhoso, sabe? Eu não descartaria esse esforço, você pegar o Machado de Assis, porque tem uma sonoridade que é característica, tem um sabor incrível. Eu te confesso que eu tenho o Machado de Assis em edição antiga, com a antiga grafia que tinha lá atrás, porque eu acho que isso faz parte. Agora, concordo com você que pode-se pegar uma escritura complexa e ter uma versão mais simples, não vejo problema. Inclusive assim, vamos voltar ao Ulisses. Existe em português brasileiro, 3 traduções diversas do Ulisses, do Joyce. Eu acho que você vai ter que ter as 3, não sei, vai ter que ter a edição standard em inglês, sei lá, quer dizer, um pouco que essa variedade rizomática é que é interessante. Bom, então eu vou passar para outro texto. Walter Benjamin, quando eu estava fugindo da Europa e indo para os Estados Unidos, ele morreu na Espanha. A gente sabe que ele estava passando entre a França e a Espanha, e ele levava com ele um livro que eram anotações dele. Esse livro a gente tem hoje, chama-se Passagens. Agora, o Passagens não foi um livro que tenha sido um livro, ele é um projeto de livro, e ele é totalmente fragmentário, e ele é totalmente dividido em assuntos, e esses assuntos não têm uma solução em nenhum momento. É um livro incrível de se ler. Eu queria ler para vocês um termo que chama-se imagem dialética. Esse termo, no livro Passagens, ele está o Walter Benjamin, ele fazia pastas, e cada pasta tinha uma letra, e cada uma dizia respeito a alguma coisa no livro Passagens. Então eram pastas que ele tinha. E eu vou ler para vocês a nota número 3, a primeira parte dela, 1. E eu vou ler 2 notas de passagem para tentar tornar um pouco mais claro isso que nós estamos falando, e vai ter que ver com alguém que falou em história aqui. Foi você. O índice histórico das imagens dispôs
não apenas que elas pertencem a uma determinada época, mas, sobretudo, que elas só se tornam legíveis numa determinada época, que não precisa ser a mesma, é óbvio. E atingir essa legibilidade constitui um determinado ponto específico do movimento, dessa passagem de tempo em seu interior. Todo o presente é determinado por aquelas imagens que lhes são sincrônicas. Cada agora é o agora de uma determinada cognoscibilidade. Nele, a verdade está carregada de tempo até o ponto de explodir. Eu vou pedir para você me lembrar a palavra verdade daqui a pouco. Essa explosão, em nada mais, é a morte da intenção, que coincide com o nascimento do tempo histórico autêntico. O tempo da verdade, de novo. Não é que o passado lança luz sobre o presente ou que o presente lança luz sobre o passado, mas a imagem é aquilo em que o ocorrido encontra agora num lampejo, formando uma constelação. Em outras palavras, a imagem é dialética na imobilidade. E eu vou pedir para você guardar uma outra palavra para mim, a palavra imagem, já que nós somos os últimos a conversar. Em outras palavras, a imagem é dialética da imobilidade, pois enquanto a relação do presente com o passado é puramente temporal, o do ocorrido com agora é dialética, imagem e tempo. Não da natureza temporal, mas imagética. Somente as imagens dialéticas são autenticamente históricas, isto é, imagens não arcaicas. A imagem lida, quer dizer, a imagem no agora da cognoscibilidade, carrega no mais alto grau a marca do momento crítico, perigoso, subjacente a toda leitura. Eu vou ler agora um outro índice, um outro item que trata da imagem dialética, que são os dois em todo o livro do Walter Benjamin. A imagem dialética é uma imagem que lampeja. Essa palavra lampejar, tem outras traduções que são melhores. Você tem que imaginar que ela é como se fosse um trovão, como se fosse um cataclisma. Não é um lampejar, parece uma imagem fraca, não, é uma imagem fortíssima. É assim como uma imagem que lampeja no agora da cognoscibilidade, que deve ser captado o ocorrido. A salvação se realiza desse modo, e somente desse modo não pode se realizar, senão naquilo que será irremediavelmente perdido no instante seguinte. É estranho o texto dele, mas é imagem e verdade. Imagem em grego é eidos. Não é bem a imagem, mas aquilo que você vê. A imagem, portanto. A imagem está dentro de mim. Eu tenho uma imagem de você. Existe uma coisa da temporalidade e dessa relação muito estranha, porque você está aí, eu vejo, o que eu vejo aqui é uma imagem que se coloca junto com você. Mas existe um tempo diverso, digamos assim, se a gente fosse medir. Mas eu carrego a imagem. A palavra eidos em grego tem que ver com ideia. Eu carrego uma ideia de você. A imagem transmite ideias, mas não são ideias escrevíveis, digamos, ou faláveis, são ideias. Quando você vê uma imagem, na verdade o que você tem na sua cabeça é um eidolon, isto é, um ídolo, ou depois vai ser um eikos, isto é, um ícone. Você não tem uma relação ainda simbólica, você tem imagens que estão trabalhando aí com você. Quando a gente fala verdade em grego, verdade é aletheia em grego. Aletheia, toda a palavra em grego com nós, quando tem um A no início, é uma negação. É um não qualquer coisa, então é um não lete. Lete é o rio do esquecimento. Os gregos, eles se envolviam de lençóis e se cobriam completamente e iam para o Hades através do lete. Então, o contrário da verdade é o esquecimento. O contrário da verdade não é mentira. Teve um pensador no início do século XX, que chamou-se Martin Heidegger. Ele estudou muito a ideia de aletheia, principalmente no Heráclito de Éfeso e em outros pensadores. Ele percebeu que esses pensadores, eles estavam quase para chegar no que seja aquilo que a gente chama de ser, o ser que nós somos, cada um de nós é. Como ele não chegou nisso, o Platão abandonou essa ideia do ser
que é, enfim. E pensou na coisa das essências. O ser não é o ponto no universo, o ser está abaixo, nós todos. Os seres e os entes são abaixo. O Heidegger começou a achar que existia uma relação entre a fala, que é em grego é legen, e a letter. E ele pensou uma coisa incrível, porque em grego, a fala, legen, ela também é deitar-se. Ora, ele considerava que o legen estava do lado do logos. O logos é aquilo, a nossa complexidade, que abre uma clareira naquele lugar que o legen abriu se deitando. Então, o logos é a luz. Chegar à luz, fazer esse processo, é o contemporâneo, que estava falando o George Agamben. Eu acho essas ideias incríveis, porque você deixa de ter uma origem nessa situação. São transformações, são repetições de algum jeito. É a grama que dá lugar, é o rizoma que dá lugar ao logos, que no final somos nós. Eu não vou definir logos, porque é uma palavra polissêmica, tem vários significados ao mesmo tempo. Bom, eu estou falando isso porque a imagem de dialética é isso que eu acabei de fazer, que tem que ver com isso que eu estou falando. É uma imagem que caminha. É uma imagem que, por outro lado, tensiona passado, tensiona o tempo. Bom, deixa eu ler para vocês aquilo que eu tinha prometido sobre imagem sobrevivente. A imagem sobrevivente é uma ideia contemporânea do Nietzsche. É uma ideia do Aby Warburg. Ele percebeu, nos estudos que ele fazia, que havia eu falei aqui, imagem sobrevivente é o Silva, é o Super Silva que estava lá. Ele percebeu, através de um outro pensador, um antropólogo inglês, que teve no México. Ele via que a cultura atual do México, de morte, como é que se diz, de congraçação, de valorização desse momento, morte, estava ligado a uma cultura muito antiga, os astecas, sei lá, eram imagens que sobreviviam na vida cotidiana das pessoas, que as pessoas têm em casa, que as pessoas transformam em chocolate, enfim. Ele percebeu que a cultura mexicana tinha muito que ver com essa sobrevivência das imagens que ele chamou de survival. O Aby Warburg chamou de Nachleben, imagem sobrevivente. Eu vou ler um pedacinho do Didi Uberman falando de Nachleben, para vocês. Nachleben tem um livro do Jorge de Dilberman, A Imagem Sobrevivente, Histórias da Arte e Tempo dos Fantasmas, segundo Aby Warburg. Eu vou ler um pedacinho. Conhecemos a expressão-chave, a misteriosa palavra de ordem de toda a empreitada warburgiana, Nachleben der Antike, sobrevivência do antigo. Esse é o problema fundamental, do qual, entre aspas, fundamental, do qual a pesquisa arquivística e a biblioteca tentaram reunir todos os materiais a fim de compreender sua sedimentação e os movimentos terrenos. Aqui vai uma explicação. O Aby Warburg, ele é alemão, judeu, viveu da segunda metade do século XIX ao início do século XX. Ele era de uma família muito rica desde o século XVII. Os Warburgs eram banqueiros, tinham um dinheiro muito grande. E o Aby resolveu que ele não queria dinheiro nenhum. Ele queria todos os livros que ele pudesse comprar. Simples. Então, o que ele fez? O irmão mais jovem dele ficou com a responsabilidade dos bancos, desde que ele tivesse dinheiro para comprar o que ele bem entendesse de livros. Eu invejo muito isso. Ele tinha a maior biblioteca do mundo e continua sendo enorme. Mas ele juntava a biblioteca dele segundo esse pensamento que nós já vimos de sobrevivência. Tinha livros, por exemplo, a astronomia estava junto com, como é que chama? Astrologia. Então, as relações eram por proximidades de uma forma que hoje em dia se não teria numa biblioteca científica astrologia, junto com a astronomia, mas era assim que ele pensava. Então, por isso que está dito aqui, arquivística e biblioteca tentaram reunir todos os materiais
a fim de compreender suas sedimentações e as movimentações de terreno. É também um problema fundamental de Warburg. Tentou confrontar no próprio campo e no tempo curtíssimo de sua experiência indígena. Ele, quando tinha 27 anos, ele foi para os Estados Unidos, para o Novo México, conhecer a cultura dos pueblos. Essa cultura é uma cultura que usava muito festas e danças simbólicas, com efeitos incríveis. Ele foi lá e viu que tinha o pajé que dançava segurando uma cobra, mordia a cobra, brincava. E ele olhou aquilo lá e falou, isso é grego. Puxa, isso eu conheço de outro lugar. Foi aí que ele pensou em Narleben, e as culturas se... a gente pensa que isso é só de hoje, né? Só da internet, essa interligação cultural no tempo e no espaço. Ele pensou isso naquele momento. Assim, antes de interrogarmos a ideia de sobrevivência no contexto de uma ciência da cultura, entre aspas, pacientemente elaborada por Warburg, a partir das imagens da antiguidade e do mundo ocidental moderno, parece oportuno situarmos a emergência experimental dessa problemática no terreno pontual e deslocado da viagem ao território dos hobbies. O deslocamento é muito claro aí. De novo, o termo deslocamento. A função teórica e heurística da antropologia, sua capacidade de desterritorializar, um termo muito comum no Gilles Deleuze, os campos do saber e de reintroduzir a diferença, que eu já falei muito aqui, nos objetos e o anacronismo, que eu também falei muito aqui na história, só fará aparecer com mais clareza. Eu poderia continuar a sobrevivência, mas eu acho que o ponto que eu queria colocar, eu já o fiz. Bom, o que mais vocês querem levantar? Nada? Bom, então eu vou fazer o seguinte, eu vou passar para a segunda parte do que eu preparei para vocês hoje. Isso vai fazer com que a gente demore um pouquinho de tempo, porque nós vamos ter que apagar as luzes e reconduzir as imagens para ali. O autor, ele não tem muita sensibilidade. Então vai ter uma grande perda nas imagens aqui que eu vou mostrar para vocês, mas eu vou explicar e vou tentar recuperar isso. Esse seminário que eu dei aqui já tem algum tempo, mas eu resolvi não mudar, né? Já que nós estamos falando em Narleben, eu fiz isso aqui alguns anos atrás, eu resolvi não mudar nada nele. Bom, então eu chamei de arte nos anos 60 instalação. E eu vou começar do jeito mais errado do mundo, eu já faço isso há tantos anos que eu não tenho culpa nenhuma mais. Esse trabalho que vocês estão vendo é um trabalho meu. É muito ruim você começar mostrando alguma coisa sobre arte nos anos 60 com um trabalho próprio, mas enfim, esse pecado é um pecado já antigo, então, anacrônico, digamos assim. Deixa eu pegar aqui eu tenho uma cola aqui, porque nem todas as imagens eu lembro o que elas são, então de vez em quando eu vou ter que olhar para descrever para vocês. Essa aqui eu sou obrigado a saber. Esse trabalho é um trabalho que eu fiz em 1966. Foi um dos primeiros trabalhos que eu fiz, e ele tem uma série de características que são significativas para o que eu vou apresentar em seguida. A primeira delas é que esse cubo é de acrílico. Ele não é um cubo de vidro. É um dos primeiros trabalhos que eu saiba que usou acrílico e não vidro, um material totalmente industrial. E é claro que o material industrial, ele tem limitações. Você não corta circunferências de acrílico, pelo menos nessa época eu não cortava. Então aí você já tem uma questão em que você vai trabalhar com formas geométricas. Se você pensar as transformações nesse período, em que o Donald Judd trabalhava com materiais de marcenaria, as formas que ele usava eram todas cúbicas, porque a lógica do material, uma folha de acrílico tem uma determinada medida, então você vai fazer o trabalho para otimizar o material que você tem. Então a primeira lógica desse trabalho, meu, ela é de índole industrial. A segunda lógica que ele tem é assim: eu não vendia o trabalho, eu vendia esse papelzinho que são instruções de montagem. Então a pessoa comprava a instrução de montagem em lugar de comprar o trabalho. Eu, quando fiz isso, eu tinha 20 e poucos anos, então eu fiz esse trabalho julgando que se eu cobrasse por uma folhinha dessas $1.000, que não era pouco, diga-se de passagem, eu tirei uma tiragem de 100, rapidamente eu chegaria a $100.000.
lê do engano, porque para falar a verdade para vocês, esse que vocês estão vendo é o 013, o último que eu fiz é o 032, mas ele está à venda, se vocês quiserem. E hoje eu facilito, eu já entrego o cubo feito por uma pessoa que trabalha com acrílico. Bom, mas de qualquer jeito, eu acho esse trabalho, quando você entrega para o comprador a feitura do trabalho, você deixa que a obra de arte seja aurática. O que é uma obra de arte aurática? É aquela que tem um autor e tem o autor tem a autoria e a fatura juntos. Esse trabalho tem autoria, mas não tem mais a fatura. Ele deixa de ter. O terceiro aspecto que eu fiz nesse trabalho, vocês não vão conseguir ver, aí dá para ver. Vocês veem que dentro tem outra figura geométrica, dentro do cubo. Então, o que eu fiz? Eu fiz, em cada face do trabalho, vocês veem os 3 lados lá, eu fiz um risco, de maneira que quando você fechava o cubo, você ficava com uma figura geométrica, um cubo deformado dentro do cubo. Então, o que tem aí? Você tem algo que é atual, que é o cubo. E junto você tem algo que é virtual. É o desenho de uma figura geométrica parecida com um cubo que não existe. Essa ideia de atual e virtual é uma ideia que se usa muito hoje, principalmente porque você está operando com imagens. Então, no caso aqui, você tem uma virtualidade afirmada no cubo que não é cubo. E a última característica, eu já acabei de falar, é essa quebra do caráter único, da unicidade na obra de arte. Então, eu fiz isso. E eu achei que quando eu fiz isso no trabalho, eu comecei a pensar esses vários aspectos que, de algum jeito, essa polissemia desse trabalho, ela me interessou muito. Ela, na verdade, mudou a minha vida. Essa obra que eu fiz, porque eu tinha 20 e poucos anos. Então, de fato, ela foi algo importante para mim. Bom, agora, o que eu vou mostrar daqui para frente é coisa que tem parentesco com essas transformações, e, aliás, o que eu mostrei aqui para trás também. Esse trabalho, que infelizmente vocês não estão vendo muito bem, esse trabalho é o famosíssimo cubo chamado Die do Tony Smith. Esse trabalho foi feito em 1962 e apresentado em 1966 também. Esse trabalho é feito em aço cortem e tem a altura de uma pessoa. E Die é uma palavra curiosa, porque ao mesmo tempo o lance de dados, o jogo, e por outro lado a morte. Bom, eu queria fazer uma comparação com vocês. Vocês estão vendo o Die aí, e eu deixo mostrar para vocês um outro trabalho maravilhoso, que é o Davi, do Michelangelo, feito em 1506. Bom, eu fico olhando e pergunto, qual é a diferença? Qual será a diferença que tem entre esse trabalho e esse trabalho? Eu até hoje me pergunto isso e acho engraçado, porque qual é a diferença? Eu estou perguntando para vocês. Que diferença tem uma coisa com a outra? A questão da mimética, a questão... Quando você fala, eu vou pegar um pouquinho de ar. A questão da mímese, o material, talvez a intenção. Eu acho que os dois estão dentro do campo da escultura, mas... Não, a intenção. Vamos pensar assim. Talvez a intenção seja mais da mímese, no Michelangelo e... Como é que é o seu nome? Élida. Bom, Élida, é isso mesmo. Agora vamos ver das intenções. É muito simples da gente perceber qual é a intenção que tem uma pessoa quando dá a volta no Davi do Michelangelo. Por que você dá a volta no Davi? Qual é a sua intenção? Vê a bunda do Davi. Não tem outra. É um processo cognitivo. É de conhecimento. Você quer conhecer aquilo que você suspeita que tem lá do outro lado, a bunda maravilhosa do Davi do Michelangelo. Agora, tudo bem. O difícil é entender por que você dá a volta no cubo. Claro, é difícil de entender, mas você dá a volta no cubo. O que te leva a dar a volta no cubo? Talvez é mesmo cubo. Talvez que não entrar uma portinha. Um dentro fora. Você sabe que essa foi a grande questão da época, discutir-se se tinha um dentro fora. Teve um pensador chamado Michael Fried que falava que um cubo ainda é uma estrutura antropomórfica porque tem um dentro fora. Foi uma briga desgraçada. Mas eu posso te garantir que a questão aí é que você tem um cubo, porque ele já tem esse nome. Então, de fato, não tem um dentro fora, mas você mesmo assim vai dar a volta no outro lado. Mas você já tem certeza que você não vai ter uma portinha.
Tem uma portinha e querer ver a bunda é querer tornar racional uma coisa que não é exatamente, que tem outro cabimento. Por que a gente dá a volta no cubo? Eu vou chegar aí. Quem falou? Para perceber outras relações com o meu corpo, com a paisagem, com como se transforma. Com o meu corpo. O que a gente está percebendo aqui? Dá a mão firme para mim. Quem é que está dando a mão? Ah, nós dois. Essa é a questão. Somos nós dois uma relação que o trabalho cria. É uma relação de ordem fenomenológica. Deixa de ser um entendimento clássico de você interpretar, você traduzir, você buscar o significado oculto atrás da bunda do Michelangelo. Ou dentro melhor não exagerar, vamos ficar nesse ponto. Então, acontece que o que muda aí é uma relação de você com a obra de arte. A instalação cria uma relação íntima entre você e a coisa. Não é instalado ainda, mas é uma proto-instalação. Talvez tenha uma diferença parecida com esses dois templos, que tem que ver com os egípcios, do final da cultura egípcia, e o outro é como é que se diz, um templo grego maravilhoso. Qual é a diferença? É bom porque eu sei as respostas, né? E você fica pensando, que diabo de diferença? Não tem alguma diferença? Tem alguma diferença. Deixa eu mostrar para vocês uma outra coisa que ajuda. Ah, não tem aqui. Não ajuda nada. Aqui nesse meu programa não tem ainda o que eu fiz de... Bom, tem uma diferença. Você, quando vê um templo grego, você vê. Você, quando vê uma catacumba egípcia, você não vê coisa nenhuma. Principalmente quando você vai entrar morto lá. Então não tem muito o que ver, digamos assim. Então, você vê este trabalho da sua direita, ele é um trabalho visual. O outro trabalho não é visual, é áptico. Eu não sei se conhece a palavra áptico. Áptico é um outro sentido. É aquele que quem dirige automóvel sabe que a vaga vai dar para o carro entrar. O carro vira extensão do seu corpo. Áptico é essa sensação e percepção física. Por isso você dá a volta do Tony Smith. É uma relação áptica de fisicalidade, de corpo. Enquanto que o templo grego, ele é inicialmente uma relação de visibilidade, o que não diminui nada, é um fato. É essa diferença que tem. Talvez aqui, como anacronismo, os trabalhos contemporâneos de instalação, eles têm esse caráter áptico. Eu não sei se vocês, olhando essa imagem, reconhecem esse leão, o que é? Você reconhece? Hein? Não fala? Chuta? Você desistiu de reconhecer? Alguém já viu esse leão? Não? Vocês viram um filme chamado Encoraçado Potemkin? Ou Potemkin? É do filme. É do filme. O que eu queria mostrar para vocês é uma forma que o cinema do Eisenstein e o bom cinema tem, é que você não tem uma relação cronológica com as imagens, mas você tem uma relação de choque. Você tem uma construção, você tem uma montagem, você tem, se quiser, uma assemblagem, uma colagem. São elementos de discurso que surgem na modernidade. Vê como é que aquilo resolve. Eu vou contar para vocês o que é a história. O Encoraçado Potemkin está no porto da cidade de Odessa. E ele foi tomado pelos marinheiros porque os oficiais estavam dando comida podre para os marinheiros. E quando ele chega nesse ponto, você tem a cidade de Odessa, ela é muito curiosa, porque tem um porto, tem uma escada famosíssima nesse filme, depois você tem o lugar que vive o povo, e depois você subindo mais, você tem o lugar que vivem os nobres, os aristocratas. Ora, o Encoraçado Potemkin, acontece um monte de coisa, mas ele começa a dar tiros, porque, como vocês lembram, né? Já viram esse filme, o povo está descendo a escada para receber os heróis que estão no encoraçado. Aí vem a cavalaria, fica embaixo dessa escada e começa a dar tiro no povo e tem uma chacina, uma carnificina. Aí os soldados dentro do navio começam a atirar lá na casa dos aristocratas. Como é que o Eisenstein
concebeu a cena. Você está vendo um leão, que é um leão dormindo, e é um leão desses que se usa em casa de rico. Aí, a próxima imagem que você vê é o tiro do canhão, do encoraçado botequim. Aí você vê em seguida o susto do leão. Aí você vê a bala chegando na casa do rico e você vê o que acontece com o leão. É lindo, né? Porque são imagens fictícias, são construções, é completamente virtual em todos os sentidos. Você consegue. Isso aí, de novo, é aquela imagem grego. Você consegue construir essa relação, toda ela. Então você já vê que não tem muita diferença entre construir essa relação quando você está no cinema e construir a relação com o Tony Smith quando você está vendo o trabalho. É toda uma construção que é relacional da sua cabeça. Então, esses trabalhos todos que vão surgir nesse período, eles vão ter essa competência relacional, que é o caso aqui. Esse aqui é um famoso trabalho do Marcel Duchamp, chamado Não Tem Nome. Também não é um ready-made exatamente, mas é um proto-ready-made, digamos assim. Eu acho gozado esse trabalho, porque ele, num certo sentido, é uma aporia. Eu não sei se conhece aquele pensador pré-socrático, Zenon. Ele fazia aporias. Aporias é provar pelo impossível. Então ele falava que não havia movimento, porque uma roda de bicicleta, ela tem que estar no ponto que está em contato com o chão parado, porque senão não tem atrito. Portanto, o movimento não existe, apenas é uma sucessão de parados. Eu acho que o Duchamp estava pensando próximo disso quando fez uma bicicleta cuja roda tem movimento presa num banquinho. Essa imagem, ela também é um conflito de imagens, é um conflito bipolar de imagem, movimento e parado. O banco que você senta é a roda que é de movimento. E ao mesmo tempo, elas têm uma conciliação impossível, porque por mais que você movimente, por isso que eu falei no Zenon, por mais que você movimente, a roda ela não sai do lugar. Bom, esse é o secador de garrafas que eu citei já na minha primeira parte de falar com vocês. Então eu vou sair do Marcel Duchamp e vou entrar. Eu dei um pulo de séculos aqui, eu nem sei o que aconteceu com o meu equipamento que eu cheguei nessa imagem aqui. Vocês conhecem isso? Se a gente tiver tempo, eu posso mostrar mais imagens que eu tenho em outro programa. Mas, na verdade, eu fico pensando que vai ter uma hora que eu gostaria de conversar com vocês sobre tudo que eu mostrei. Então, eu fico imaginando, nós temos até as 8 horas, né, uma coisa assim, 8 e pouco, eu vou fazer meio rápido isso aqui. Vocês conhecem essa imagem que está lá? Quase que não dá para ver. Eu acho que já expôs na Bienal esse fotógrafo, nem é um fotógrafo, Hiroshi Sugimoto. Fotografia de um filme. Exatamente, isso é fotografia. Como é que ele faz isso aí? Ele vai nos teatros, theaters, que são cinemas antigos dos Estados Unidos, e o que ele faz? Ele passa um filme, ele diz que filme branco e preto dá mais certo, filme americano, antigo dá mais certo, do que filme colorido. Porque a duração desta imagem, para fazer essa fotografia, é a exata duração da passagem do filme. Então aí você tem espaço e tempo, essa intervenção do tempo no espaço, que sempre tem na fotografia, é claro, porém aqui colocada não como implícito, mas ele explicita essa temporalidade na fotografia. Outra imagem maravilhosa dele, essa aqui é igual, né? É isso aqui. Isso ele chama de seascapes. Como é que a gente faz? Paisagens marinhas. Como é que ele faz isso aí? Ele está no meio do mar, e ele vai sempre fotografar na mesma posição mares diversos, porém em tempos diferentes, em lugares diferentes. Então, como é que ele faz isso? Ele, quando era menino, um dia ele nunca tinha visto o mar. E um dia de trem, ele foi chegado num promontório alto e viu o mar lá embaixo e achou fantástico. Então ele faz isso de um jeito muito, muito curioso. Ele pega uma embarcação e ele coloca uma escada a 17 metros de altura. E aí ele fotografa, e ele é lento também. Esse mar tem que estar parado, porque ele vai fotografar durante um bom tempo. E aí a gente vê que não tem muito foco o movimento das imagens. Opa! Eu dei outro pulo. Agora eu queria falar de novo do Nachleben, da sobrevivência das imagens e da repetição. Esse fotógrafo aqui, ele é o Jeff Wall, canadense.
ele é artista, fotógrafo, historiador de arte e dá aula em universidade. E o que ele faz aqui? Não é assim. Você tem só a fotografia do homem sendo preso. Mas do lado ele pôs o trabalho do Caravaggio, Cristo sendo crucificado. E ele repetiu a mesma relação na fotografia dele. Então a fotografia dele tem esse Nachleben estranho, essa rever, esse ir para trás para ver aquilo que antes lá estava. Ele faz de novo isso com, aqui é o Cézanne do lado direito e atrás são essas duas meninas no mesmo lugar semelhante ao do Cézanne. De novo, uma repetição, uma Nachleben, uma volta ao passado. Eu vou mostrar todas as imagens que eu mostrei para vocês até aqui, para vocês verem que todas elas têm isso. Aqui também a paisagem marinha. É o início, é a pintura antiga do século XIX de marinhas. Aqui nem precisa falar, um cinema antigo. Isso aqui é um objeto que foi deslocado, hoje é anacrônico, mas na época que foi feito, o deslocamento tornava ele absurdo. E ele repetia a mesma coisa sem uso. E assim vai. Aqui é um trabalho da Rochelle Coste, uma fotógrafa brasileira, e aí tem aquilo que eu estava falando com você. Você tira o importante da imagem, da forma, e fala que o principal é a cor. Deixa eu mudar um pouquinho de campo e falar outras formas de repetição e outras formas de colocação dos mesmos assuntos que eu coloquei que eu falei até aqui. Esse é um trabalho do Rauschenberg. O que é repetição aí? O Rauschenberg, Robert Rauschenberg, esse trabalho é da década de 50. Ele gostava muito do de Kooning. Então um dia ele chegou no escritório, no ateliê do de Kooning, e falou: de Kooning, eu queria que você me desse um desenho seu, porque eu vou fazer o seguinte, eu vou pagar o seu desenho. Aí o de Kooning percebeu a ideia muito boa, e o de Kooning fez uma maldade com o Rauschenberg. Ele deu para o Rauschenberg, ele viu o Rauschenberg esperando a ele, e o Rauschenberg ficava olhando muito esse desenho. Estava super interessado no desenho. Ele falou: apaga esse. O Rauschenberg contava que, puxa vida, tudo que ele podia, qualquer outro, menos esse. Então ele pegou uma borracha e apagou o desenho todo, e o título é Desenho de Kooning apagado por Rauschenberg. Bom, é uma repetição às avessas, mas é uma repetição. Por quê? Porque o expressionismo abstrato americano se caracterizava por deixar registrado o gesto. Ele fez o registro do antigesto, da morte no gesto. Isso aqui também é uma coisa interessante de sobrevivência, porque isso aí é um alvo feito pelo Jasper Johns. Ora, é uma pintura de um alvo, mas um alvo, sendo pintura ou não, é sempre um alvo. Você pode jogar, se você tiver dinheiro bastante, você compra um Jasper Johns, põe na sua casa e começa a tirar a setinha. Ele vai funcionar. E esse aí é o grande, o Andy Warhol. Não precisa nem falar de repetição aí, porque é repetição de tudo. Oi? Não tá lá. Oh, voltou? Como é que voltou? Eu mexi. Você sabe que a Brillo Box não é uma caixa verdadeira de Brillo Box. Ele não fez um ready-made, ele não tirou da estante da coisa e pôs. Ele fez tudo de novo. Ele fez em silkscreen e fez em plywood, de madeira compensada. Portanto, é uma repetição também às avessas, muito curioso, e um procedimento muito característico do Andy Warhol. Nem vou comentar isso, que não é o nosso caso, mas esse também é um trabalho que ele pôs, isso é de 1964, ele pôs numa galeria chamada Stable, em Nova York, e ele fez uma instalação. Isto é, ele fez algo que ele está dentro. Então, você pode falar que é uma proto-instalação, porque é um pouquinho anterior ao surgimento delas. Eu vou mostrar uma outra para vocês, que é o Kaprov. Alan Kaprov. Isso aqui é uma exposição que ele fez no fundo de uma galeria em Nova York, e a ideia era homenagear o Pollock, que havia morrido. E todas as galerias de Nova York convidavam um artista e ele ia fazer alguma coisa. O que ele fez foi essa quantidade enorme de pneus que as pessoas entravam nesse lugar e andavam meio confusas. Vocês sabem que o Pollock fazia a pintura dele em dripping, andando por cima da pintura. Ali está o Kaprov e atrás está o filho dele. Eu não sei se estão conseguindo ver. Tá, branco e preto dá para ver melhor.
Esse trabalho é muito legal. Esse trabalho do Robert Morris, e como vocês veem, ele está do tamanho dele, é ele mesmo que está lá atrás, na montagem, e o trabalho é uma porta que abre e o que aparece é o eu. É o eu duas vezes. Isso que eu estou pensando nisso, né? Além do que, a palavra em inglês ela é polimorfa, porque eu também ai, olho. Aí eu estou pulando bastante a Marina Abramovic, agora eu estou um pouco mudando o foco para a questão da instalação. Eu falei do Tony Smith que a instalação, a própria instalação que ele fez, implica na sua presença física, no seu corpo, na sua relação que eu chamei naquela hora de fenomenológica. Aí ela é ativada ao máximo. Está aí a Marina Abramovic, o marido dela do lado, e tem o público, uma pessoa que está entrando para ver, ele saiu de uma sala, está entrando em outra sala de exposição da Marina Abramovic. A gente vê também que a história, se é que tem história, da instalação e da performance caminham junto. Esse trabalho aqui, esse é o... Vinha sempre a palavra Barnett Newman quando é Bruce Nauman. Esse trabalho do Bruce Nauman e é uma fotografia. E o que ele faz na fotografia é uma réplica da fonte do Marcel Duchamp. Toda invertida, né? É um parangolé do Hélio de Sica. Agora eu vou mostrar instalações efetivas, já feitas mais recentemente, a partir dos anos 90 do século passado até aqui. Então, aqui o que você tem é um trabalho feito com Anish Kapoor. Isso era um celeiro perto do Tâmisa, que foi transformado nesse grande trabalho feito por ele. Esse trabalho tinha som, é uma enorme corneta. Então, você, de qualquer ponto, você tem a reverberação do rio e das pessoas falando. Um pouco parecido com falar assim, você tem um cone que aumenta o som. Esse é um trabalho maravilhoso do Hans Hack, feito na 25ª Bienal de Veneza. E o que ele fez aí? Esse é o pavilhão da Alemanha. O pavilhão da Alemanha é um círculo de mais de 17 metros, é um cilindro, e tem um chão de mármore. Ele arrebentou todo o chão de mármore e vocês vão ver o que acontece. Fora, quando você olha, tem aquela Bienal de Veneza em que o Hitler, o Mussolini recebe o Hitler, e tem uma moeda em cima, iluminada, que é o dinheiro alemão. Quando você entra lá dentro, tem isso aqui, tem esse destroço, e na medida que você anda aí dentro, o barulho do chão é um barulho que, como ressoa muito, é um lugar muito grande, com maior do que 17 metros, tem eco para todo lado. E eu queria finalizar mostrando um trabalho meu, teria muito mais para mostrar, mas eu quis encurtar, que é um trabalho que eu fiz no Sesc Belenzinho, há cerca de uns 15 anos, por aí, não lembro muito bem. E o que ele era? Era uma sala muito grande, que era um galpão, e o Sesc ia ser desmontado, então eu tirei todo o teto do galpão, eu pus um chão de cerca de 12 por 6 por 24 metros de espelhos a 70 centímetros de altura, e espelhos nas laterais também, onde dava para as pessoas passarem. Então foi essa construção que você tinha que andar no trabalho, você fazia parte do trabalho, e o espelho você via imagens refletidas de tudo, inclusive de você. Bom, era isso que eu queria apresentar para vocês, agora podemos conversar. E eu acho que a gente pode, inclusive, acender as luzes. E nós vamos conversar ainda. Obrigado. Eu espero que a gente tenha coisa para conversar. Prazer, receber aqui. Eu tenho uma dúvida, não é bem uma dúvida, é uma curiosidade, né? Eu estou me formando na FAO esse ano e meu trabalho é justamente sobre... trabalha muito em instalações porque ele discute arte como processo de experimentação espacial. Eu queria saber qual é a sua opinião sobre a produção contemporânea hoje, como que estão sendo feitas essa relação entre arte e arquitetura. Não há obrigação nenhuma em ter uma relação entre arte, entre instalação e arquitetura, só que existe. Existe. Você tem um célebre texto da Rosalind Krauss que relaciona a paisagem com a arquitetura. O que é a arquitetura? A arquitetura é a exceção na paisagem. Você forma um dentro e um fora.
A instalação, ela vai conviver tanto com a paisagem como com a arquitetura, mas se a gente pensar em termos de arquitetura, ela vai criar um novo dentro. Ela vai dispor aquilo que já antes existia de uma forma nova, e essa forma nova é a instalação. Você instala algo em algo. A instalação, você pode até construir com enhotinho, espaço e tal, mas não é necessário. Vamos imaginar esse lugar aqui. Vamos imaginar que você, como arquiteto, chega e desfaz essas cadeiras aqui, empilha elas no canto. Agora, um outro arquiteto, ou uma pessoa não necessariamente arquiteto, um artista, faz um outro tipo de organização. Então, você já vê que a instalação pressupõe um novo tipo de organização num espaço já organizado, que é a arquitetura. Agora, eu acho assim, eu fiz o mesmo que você. Eu fiz arquitetura. Então, no meu caso, que eu imagino que seja o seu, Alex, existe a confluência dessas duas lógicas operacionais. Quer dizer, eu já trabalhei muito com tijolo, eu trabalho muito com espelhos, com vidros, com matérias da arquitetura. Então, não que seja obrigatório ou não, mas para mim, a informação mais importante, talvez advenha da arquitetura, não sei, que é a relação de fisicalidade do corpo humano. A arquitetura tem por referência o corpo humano. Se você pega desde o Le Corbusier, o Modulor, e sempre, você tem essa relação. Então, eu acho que utilizar da arquitetura para estabelecer construções físicas, de fisicalidade, temporais e espaciais, eu acho que é ótimo. Eu acho que você tem um campo muito amplo aí. Cadê meu copo? Isso é um TCC que você vai fazer? Vamos formar no fim do ano. Pajado, eu queria explorar um pouco mais, talvez por um desconhecimento, sobre a imagem sobrevivente. E quanto à massificação da imagem sobrevivente? Porque você deu o exemplo da cultura mexicana, né? Mas ali há uma massificação da imagem da morte, né? Ela se procria na cultura pela extrema massificação mesmo dessa imagem. Ela até pode se descaracterizar do seu conteúdo e da sua e do seu objetivo por tão massificada, já não se sabe de onde provém. Né? Isso acontece principalmente com culturas colonizadas ou que sofrem processos imperialistas como a brasileira. Né? São imagens já tão descaracterizadas, tão massificadas, que não se sabe mais o porquê. Eu gostaria de explorar essa questão da imagem sobrevivente, aonde é que ela subverte esse processo, talvez, de total falta de sentido, assim. Se ela subverte, né? Se ela pode trazer um caminho. Tem um pensador canadense que viveu nos anos 60, do século passado, chamado Marshall McLuhan. E ele falava que tinha meios frios e meios quentes. E o meio frio é exatamente esse que destrói qualquer característica de sobrevivência da imagem, a televisão. São os programas de televisão. Eu acho que, num sentido muito amplo, não é que a imagem tenha que sobreviver, nós é que temos que sobreviver à massificação. Essa cultura do espetáculo é completamente contra aquilo que se produz aqui, as pessoas que estão aqui. É completamente contra. Eu acho que a função, uma das lógicas de fazer o que eu, por exemplo, faço, é subverter essa promiscuidade da imagem horrorosa que deixa de ser qualquer coisa que tenha a ver com ideia. Então, eu acho que, por exemplo, a Bienal tem que ser isso aí. Vocês têm, como monitores futuros, que... eu não acho que tenha que se dar sobrevivência à imagem nenhuma, que ela não precisa disso, mas dar consistência à observação do outro para que ele perceba o único que ele é, e não aquilo que ele é como massificado, que não é o caso. Então, eu acho que é uma ação que a gente tem que praticar e praticar o tempo todo. A arte política, a arte tem uma ação política nesse sentido, no melhor sentido da palavra, e ético também. E se quiser moral, e mais o que se quiser. Tem que ir contra. Eu
fiquei um pouco com dúvida na terminologia do rizoma. Queria dar uma definição assim do termo. Acho que para mim ficou um pouco aéreo na parte do rizoma. O que você gostaria exatamente de colocar? Quer dizer, ficou aéreo, mas eu quero um pouco mais. Tá. Eu entendi a relação que você fez do que a gente construiu junto, dos ratos, de toda aquela coisa, mas o termo em si ficou um pouco, para mim, ficou um ponto de interrogação, assim, o próprio termo. Batata. Batata é um rizoma. Mas batata é um rizoma. A mandioca, a batata doce não é um rizoma. Quer dizer, o rizoma da batata pode ser outras batatas. A batata doce é a raiz. Então, o rizoma não é uma condição que finca. O rizoma se distribui na superfície. O rizoma é um continente. Ele não é arqueologia, ele não é... A arqueologia é um péssimo exemplo. Ele não é perfuração. Então, vamos pensar. Essa situação é rizomática. Nós somos um monte de cadeiras. Nós todos estamos nos comunicando. É claro que aqui existe uma situação preponderante em língua. Nós estamos nos comunicando independente do que eu estou falando. Você com ela e assim por diante. Então, a nossa riqueza não vai advir daquilo que eu falo ou você fala, mas do conjunto operatório que nós somos. Mas de qualquer jeito, para pensar mais a questão, lê o livro. O livro é o máximo. Quando você pega o Deleuze, a primeira impressão que a gente tem é que vai ser muito difícil. A gente tem que ultrapassar essa dificuldade. Eu não sei se você já leu O Grande Sertão Veredas. Se você não leu, leia. Quando você lê, você vai ver que as 20 páginas você não entende nada. De repente você entra na linguagem, no âmago do discurso do outro, e aí você começa a entender tudo. Ou entender aquilo que é o seu entendimento. Né? Entender tudo já é uma coisa meio... Né? Eu queria pedir só para você explicitar ou dar mais pistas sobre as ligações feitas entre a primeira parte, né, que você apresentou os conceitos e os trabalhos. Se tudo tem a ver com o ritornelo, o que é isso? Se tudo tem? Com o ritornelo, sei lá, porque na minha cabeça é um pouco isso, mas... Explica o que é ritornelo. Acho que você faz isso. Eu não sei, você tem que explicar, eu não sei o que... Bom... A primeira parte, eu coloquei de uma maneira muito fragmentária uma série de questões, conceitos que tem que ver com a segunda parte. A segunda parte é um pouco prejudicada porque ela é um pouco maior. Mas a experiência que eu tive outra vez aqui, eu resolvi diminuir porque os conceitos estavam na primeira parte, porque estava na fala e na escritura. Conceitos não se desenvolvem em imagens. A relação principal que tem que ver com o tempo e espaço. E tem que ver com a repetição, com o ritornelo. Tem que ver com algo que se constrói através de um pensamento que não é aquele que eu tentei falar claramente, sintagmático da profundidade. Então, você viu que quando eu comecei a mostrar as imagens, eu fui um pouco rápido, mas eu, num determinado momento, naquele fotógrafo canadense, eu voltei para trás para mostrar como tudo tinha uma lógica muito uma lógica construtiva muito próxima. Quer dizer, talvez o conjunto número 2 tenha ficado até mais fragmentário que o primeiro, porque ele foi um pouco diminuído mesmo, eu sou obrigado a reconhecer para você. Você queria levantar mais questões? Não, você não ficou satisfeito, eu quero que você coloque mais. Tá bom. Oi, então, desde já eu peço desculpas se a minha pergunta for muito burra, porque eu não formulei direito na minha cabeça, mas em questão de aura, eu não sinto que a instalação tenha tanta potência quanto um objeto palpável, no sentido de um objeto menor, como uma escultura ou como um quadro. Acho que, não sei porque a questão de instalação, a meu ver, tem uma coisa de passageiro, de momentâneo. Eu
não tem a ver com fetiche, a questão da instalação como arte. Eu acho que ela tem um campo um pouco diferente do que seria arte. Do que a gente entende como pintura, escultura e como arte geral. Eu não sei se deu para entender, porque até eu estou... Mas será, Camila, que a gente não tem um condicionamento ainda muito forte, mesmo estando em 2014, de um condicionamento a esquecer a relação corporal? Porque quando ele fala o termo áptico, né, que é a sensação e percepção física que a instalação nos entrega, será que a instalação não é um resgate desse áptico que foi abandonado durante tantos séculos, onde não havia relação corporal com a obra, somente visual? Então, talvez seja essa a dificuldade da gente enfrentar a instalação ainda como objeto artístico, comparando com séculos e séculos de formação artística visual e não corporal, um abandono talvez do corpo em si. Tem uma coisa gozada, Camila, tem uma coisa gozada no seguinte: tudo que está feito aqui, a maneira que se apresenta para eu falar com vocês é uma forma tradicional de apresentação de relações. É que nem se vê uma pintura. Uma pintura você tem uma certa distância para você ver, ela está na parede, e você tem até uma faixa, quando é museu, embaixo, que você não pode ultrapassar. Você está fora e a pintura, e o dentro da pintura não corresponde a você. Por que eu falei que aqui é construído assim? Porque eu estou fazendo uma coisa, primeiro no texto que eu li, que é fragmentário, e nas imagens que idem. Mas tem outra coisa que é estranha, porque eu estou fazendo o papel de quem fala e quem leva o microfone para vocês. Quando eu faço isso, e é para você falar, mas eu saio do campo visual. Então, provavelmente, ele vai ter uma dificuldade muito grande de explicar esses vazios, esses vãos, esses lugares em que não é nada. Então, quando você chega e vê uma escultura, a escultura ela é estranhíssima, porque ela vai criar um espaço virtual no qual você não entra. A escultura tradicional, inclusive, ela tem um bloquinho embaixo e a escultura está em cima. Quer dizer, ela tem, como é que chama mesmo esse bloquinho? Ela tem um pedestal. Então você está alienada do processo escultórico. Na verdade, você vê de fora também. Então eu não vou concordar muito quando você fala que você tem uma proximidade maior com a escultura que a pintura. Não é verdade. Agora, eu concordo com você que se a gente nomear esse tipo de coisa com arte, é complicado, porque se não dá para analisar muito bem, você está dentro de uma relação amorosa, você não dá para ser analista da sua relação com o outro. A instalação, ela tem um pouco isso, você está dentro. Então, vamos pensar, tradicionalmente, você tem uma relação entre a arte maravilhosa que lá está e a pessoa humilde que está aqui. E sempre tem uma figura lendária, o Hermes, ou se quiser o Tote, o Hermes, a palavra hermenêutica vem daí. Sempre tem alguém que de algum jeito vai te explicar o que lá ocorre e o que aqui se vê. Essa figura do Hermes, essa hermenêutica, um pouco cai nessa situação que eu estou falando da instalação. Entretanto, isso não impede de nós dois conversarmos lá dentro sobre o trabalho. Não impede depois nós conversarmos sobre ele. Só que essa hermenêutica, ou seja, essa leitura é completamente diversa daquilo que a gente faz em relação à arte tradicionalmente. A arte é um fora e você está dentro. Essa relação de fora e dentro da arte tradicional é inquebrável. Aliás, de vez em quando os caras resolvem rasgar aqueles quadros e resolvem quebrar. É inquebrável. Então eu diria que, de fato, esse tipo de produção que começou a surgir a partir do meio do século passado, ela efetivamente ela não deve ser nomeada da mesma forma que uma pintura. Eu já falei aqui do Richter, eu não tenho nada, não estou aqui querendo falar que uma coisa substitui a outra. Eu estou falando que é diferente. A gente estava lendo uma entrevista sua para a Sônia Salstein, que um amigo nosso compartilhou com a gente. E foi bem legal, assim, porque eu entendi bem, deu para entender bem melhor, né, assim, algumas coisas que você coloca no seu trabalho. E eu achei interessante que a Sônia, ela fica tentando fazer uma relação do seu trabalho com o minimalismo. E por causa dessa coisa do objeto, do espaço, externalidade do objeto,
E você fala no final da entrevista, eu queria ouvir de você pessoalmente, assim, o que você acha disso? Que você fala que, na verdade, o minimalismo, ele é mais manifesto, ele aconteceu mais nos manifestos do Judd do que, de fato. E eu queria que você... Eu achei interessante, eu queria entender melhor por que você acha que ele aconteceu melhor. Aconteceu mais no nível do manifesto, ou talvez do conceito, do que artisticamente mesmo? Minimalismo nunca existiu. A época dos ismos terminou antes do minimalismo. Por que será que a gente chama aquele conjunto heteróclito de artistas de minimal? É um erro histórico. Se você pensar no Donald Judd, ele tinha um tipo de raciocínio muito dele, muito diferente de quem a gente pode pensar no daquele que mexe com luzes americano, como é o nome dele? Dan Flavin. São duas coisas que são apenas aparentemente próximas, mas são de produtos completamente diferentes. Por exemplo, o Dan Flavin só trabalha com material industrial, luzes de neon, luzes frias. E o Donald Judd é um marceneiro, trabalha com cubos, com formas geométricas. No Donald Judd existe uma relação de dentro e fora muito intensa, porque, num certo sentido, você olha aqueles trabalhos e eles estão... não sei se já viu um trabalho do Donald Judd, mas ele é escala humana, você olha por aqui. Enquanto que o Dan Flavin não, é quase, brincando com você, uma pintura. Agora, vamos andar uma década para frente, que está na minha geração, pensa o Anish Kapoor. O Anish Kapoor, quando você vê um trabalho dele, a relação física é completamente outra. Você, às vezes, entra naquela concha para você ouvir o seu ruído multiplicado dentro é outra relação de fisicalidade. O Donald Judd e o Dan Flavin estão brincando com você entre a pintura e o trabalho mais contemporâneo. Agora, a sua pergunta não era essa. A sua pergunta era por que, de algum jeito, eu me situei contra o minimalismo. Primeiro, porque o minimalismo, voltamos à sua questão, é uma invenção midiática, nunca existiu. Quando você vê o manifesto único que tem de algum texto minimalista, de algum artista, é o Donald Judd escrevendo sobre um texto chamado Specific Object. Nesse texto ele fala, a única coisa que coloca essa produção jovem em comum é o fato que nós trabalhamos com materiais diversos entre nós e diversos da prática tradicional. Portanto, a única coisa que existe em comum para ele era a diversidade. Então, nesse sentido, eu acho que, quando eu olho essa geração, ela foi importante na minha formação, sem dúvida nenhuma. A minha formação corresponde aqui no Brasil aos anos 60, que foi uma mudança de parâmetros, né? A arte europeia dos anos 50 tinha um caráter diferente para os artistas de lá do que para a minha formação. A arte brasileira já tinha uma permanência interessante para influenciar você. Então, eu posso dizer que eu talvez tenha conhecido antes quem que pode ser? Aquele artista mineiro maravilhoso, como é que ele chama, que mexe com placas de aço? Amilcar de Castro. Eu conheci antes o Amilcar de Castro do que o minimalismo. Por outro lado, a minha formação foi de tal ordem que eu conheci antes o Marcel Duchamp do que o Picasso. Então, você vê que dificilmente você poderia dizer que esse momento histórico seria de uma informação hegemônica. Então, para mim, o minimalismo era tão significativo, ou tão pouco, como, sei lá, eu ia falar um cara que eu gosto muito, como, sei lá, como o Rauschenberg, também eu gosto muito. Vai ser difícil eu dizer para você que dessas variedades não tem esse momento fantástico, que foi os anos 50, em todos os lugares, que influenciou muito aquilo que foi a minha geração. Eu respondi direito o que você perguntou? Como é que a gente vai fazer? Você está longe para eu levar... Eu vou passar... Oi. Eu queria que você pudesse contar um pouco como que é a sua geração e também a partir da sua produção, sua criação, como que foram essas experiências com os espaços expositivos, com as galerias, ou mesmo com instituições como a Bienal, essa experiência de inundar, invadir o espaço, propor outras experiências físicas.
Deixa eu explicar porque tem essa dança de microfone para quem viu depois, é que nosso encontro está sendo gravado. Bom, a sua pergunta é complexa. Primeira vez que eu entrei na Bienal de São Paulo, a primeira das primeiras que eu me lembre, eu entrei nesse prédio aqui. Eu acho que foi em 50 e qualquer coisa, eu era muito menininho, e eu entrei porque o meu irmão, que era bem mais velho que eu, me trouxe para ver o Guernica do Picasso. Então eu era uma pessoa, um público, uma criança, que eu fiquei fascinado por tudo aquilo que eu via. Um pouco que eu estava naquela idade que eu ia perguntar para o meu irmão, isso é arte então? Quer dizer, era um lugar inicial para mim. A segunda vez que eu tive uma relação com a Bienal de São Paulo, eu expus, eu acho que eu nem sei o número, eu falei assim, mas deve ser nona, eu não sei, eu não lembro, não tem importância, mas foi na década de 60. E eu expus um trabalho que ainda era uma pintura, mas era uma pintura de placas de acrílico, era uma coisa bem interessante, eu julgo. Eu gostava muito e foi na época de um lugar que eu tive, que era uma galeria de arte. Era uma galeria de arte chamada Rex, e ela não tinha a ligação que a galeria de arte tem comercial tradicional. Nós éramos os artistas, nós éramos os expositores, nós éramos os curadores e os vendedores. Então você pode imaginar que a Rex era um espaço completamente contra todos os espaços de galeria que tinha e espaços expositivos. E na Rex, se você lembrar de uma exposição do Nelson Lerner, foi uma coisa louca, porque ele pôs os trabalhos de forma difícil de serem levados e convidou quem conseguisse levar os trabalhos, era deles. Então foi a última exposição da Rex, devo te falar, e era para ser a última, porque se destruiu a galeria praticamente para as pessoas. Então você vê que o Nelson estava com um lugar da cabeça num outro lugar, completamente diverso do que seria o espaço expositivo. Não era um espaço expositivo, era qualquer outra coisa aquilo que ele fez. Então, o início da minha atividade, ela teve esse enriquecimento da Rex, teve um enriquecimento de que depois, eu junto com o Rezende, com o Baravelli, com o Frederico Nasser, eu fiz uma escola de arte. O mais velho de nós tinha 27 anos e nós fizemos uma mudança muito grande nos paradigmas de ensino. Aliás, não era ensino, era aprendizado, que muda tudo. Eu diria para você que esses dois lugares, eles convivem comigo até hoje. O lugar do pensamento em arte e o lugar do aprendizado em arte. São duas coisas que fazem parte da minha produção. Fazem parte também do jeito que eu estou falando com vocês aqui. Quer dizer, eu não sei fazer uma conferência, não sei chegar aqui e falar de um assunto. Eu tenho uma maior dificuldade porque não é o meu caso. Bom, eu estou disponível para vocês, deixa eu ver que horas são. 1 minuto para as 8, nós temos 1 minuto no mínimo a mais. Pois não, eu vou lá atrás antes, ou melhor dizendo, você me ajuda? Boa noite. Pensando nisso que você acabou de falar sobre a arte e o aprendizado em arte, eu queria saber a sua opinião, pessoal até, sobre o nosso trabalho, sobre a nossa posição na Bienal. Como você nos denominaria ou como você entende o nosso trabalho aqui? Teve uma exposição recente aqui, que tinha um trabalho meu, que era um trabalho cheio de luzes vermelhas. Eu não lembro como é que chamava aquele... Você lembra, Marina? Era uma exposição só de artistas brasileiros que ocupou... Era uma exposição bem interessante de arte contemporânea brasileira. Esse meu trabalho era um quadrado no chão de cerca de 1,20 m com luzes frias vermelhas. E eu vim um dia para conversar com os monitores, só que quando eu cheguei tinha um monte de crianças entrando, e eles ficaram muito excitados e interessados naquela luz de neon, naquela luz acesa, forte. Era uma coisa... Então eles ficavam achando que tinha que ver com as espadas do Darth Vader, ficavam numa relação fantástica com o meu trabalho. O meu trabalho ele tem muito que ver com criança, eu adoro essa relação e essa troca. Então, o monitor, as monitoras, eram várias que estavam
estavam juntas e elas não sabiam que eu, que era a pessoa que tinha feito aquele trabalho. Além do que, foi aquela Bienal, como é que chamava? Era uma Bienal, hein? 30 vezes Bienal. 30 vezes Bienal. Então, eu ia fazer ainda para os monitores uma preleção. Então, era muito interessante como as pessoas se envolviam, os monitores e as crianças, de uma forma muito espontânea, tentando, de algum jeito, não explicar o que o trabalho era, porque não dá, mas dialogar com o trabalho, conversar com o trabalho como aquelas crianças fizeram imediatamente. Isso aqui me parece, ou isso, ou aquilo, enfim. Eu acho que o papel do monitor é ser interlocutor, claro que é, mas eu acho que é também uma relação amorosa. Eu acho que, principalmente, é uma relação de troca. Eu acho isso, eu acho que... Você conhece a Billie Holiday? A Billie Holiday, eu adoro. Ela falava que ela nunca conseguia cantar a mesma música 2 vezes igual. Eu acho que a coisa viva que você pode ter na monitoria, eu acho um trabalho fantástico. Eu respeito muito o trabalho que vocês estão... eu acho que tem que ser um lugar de prazer, sabe? Eu acho que tem que ser... É meio genérico falar isso. Deixa eu falar... de troca, sabe? Eu acho que o trabalho está lá para isso. Essa coisa está lá para isso. Você ia perguntar uma coisa. Você falasse um pouquinho mais sobre a instalação, porque eu não sei se sou só eu, mas não fica muito claro para mim. Em alguns trabalhos tem gente que denomina instalação, mas você falando hoje sobre o seu trabalho, que é a instalação do seu trabalho, me fez ficar confusa com relação aos outros que se denominam instalação. E que não tem essa troca física corporal, entendeu? Entendi. De repente, às vezes as pessoas só repetem as coisas, põem um monte de coisa junto e falam que é instalação. Será que é isso que está acontecendo, na sua opinião? Eu não costumo falar do trabalho dos outros, mas como você não falou do trabalho de ninguém, eu acho que se você não tiver essa troca, você não tem nada. Não é instalação, é uma bobagem qualquer, que os trabalhos estão juntos lá, se chama de instalação. Vamos pensar, você pode ter um monte de esculturas, elas estão instaladas, sim, num espaço qualquer, mas não é instalação. O problema todo é de origem, com perdão da palavra. A palavra instalação, em inglês, ela quer dizer montagem de exposição. Então, a exposição está instalada, está montada. Então, quando a palavra veio para o português, ela veio com essa origem meio complicada. Então, de repente, qualquer coisa posta num espaço expositivo é instalação, mas não é. E foi todo o argumento que eu tive aqui para dizer que não é. Outra coisa que é parecida, que origina-se no inglês, é a palavra site specific. Site specific, nós temos em português a palavra, é lugar. O lugar, você tem, vamos pensar, local. O local é o Parque do Ibirapuera, o local é o prédio da Bienal, o local é essa sala, mas esta sala é o lugar que nós estamos, é o lugar que nós habitamos, o lugar pressupõe um uso físico, uma fisicalidade. Então nós temos a palavra em português. Em português de Portugal tem a palavra sítio, que é a mesma coisa, mas se a gente fala sítio aqui, você pensa que você vai para o interior pegar abacaxi, batata, sei lá, rizomas, enfim. Então, sim, eu concordo com você. Eu acho que se você não tiver uma relação de fisicalidade direta, clara, absoluta, você não tem. Você pode ter uma coisa muito melhor, pode ter qualquer outra coisa. Você pode ter um carro, você pode ter um Mercedes que você usa também dentro, mas tem uma função que a instalação não tem. Fajard, e quando a relação de fisicalidade ela é coibida pelo espaço expositivo, como é que fica? Como é que é isso, né? É uma grande pergunta para uma pessoa que quer ser monitor. Você vai ter que saber administrar isso. É complicadíssimo, né? Já teve exposições aqui da Lígia Clark que não podia mexer nos bichos, mas não podia mexer nos bichos porque a instituição não deixava, porque simplesmente a curadora tinha feito bichos para serem manipulados que não eram originais, eram peças semelhantes. Podia manipular à vontade. Só que nós temos essa coisa, que nós temos um certo medo dessa coisa, instituição chamada arte, com um A enorme, com A maiúsculo e gigantesco. Você fica com um receio. Não, eu acho que está aí, é para compartilhar. Agora, vocês vão ter que aprender com certos trabalhos aqui qual é o limite dessa relação, né? É difícil definir isso, mas eu acho que aí é que está. Você, com a convivência com o público que vem aqui, uma criança, você vai jogar com ela, você vai conversar com ela, sei lá. Eu acho que aí nós ainda estamos um pouco... Não aprendemos ainda direito a mexer com esses trabalhos que são mexíveis. Tinha lá, era uma mesma instituição magnífica, tinha Lígia Clark,
curadoria da Sueli Ronick, se não me engano, e tinha os parangolés. Mas os parangolés estavam em cabides, puxa vida, você não podia mexer. Cacilda Lanusa, desculpe, quando o Oiticica fez aqueles parangolés, ele fez tudo com descrição de montagem. Você podia usar os parangolés, montá-los aqui e depois simplesmente dar fim a eles, ou sei lá, né? Eu acho que aí entra a questão de commodity, entra a questão que você falou, en passant, do fetichismo do objeto de commodity, que se confunde com o objeto de arte. É uma tristeza. Bom, alguém faça uma pergunta, porque se terminar com a palavra é uma tristeza, vai ser péssimo para a gravação. Vai acabar com tristeza. Não, eu já falei mais um pouco, além da tristeza. Em que momento você... Na verdade, eu tenho curiosidade sobre o seu trabalho. Em que momento, que você falou que na primeira Bienal que você participou, me corrija se eu estiver errada, você participou com uma pintura, é isso? Em que momento isso se transformou em instalação? É uma ótima pergunta, difícil responder. Bom, pintura. Eu fazia pinturas e já tinha um diferencial muito grande. Só que um momento, no meu trabalho, eu comecei a fazer pinturas muito grandes. E essas pinturas, elas me incomodavam muito ficar na parede, porque elas tinham dimensão física, 2 metros de altura, 3 metros de altura. E eu comecei, eu acho que aí foi a transformação do meu trabalho, nos anos 70, a encostá-los na parede. Quando você encosta uma pintura numa parede, ela deixa de ser superfície visível, ela passa a ser coisa no mundo. Ela passa a ser um outro item na arquitetura aqui. Então, aí eu percebi que havia uma potência nisso de você colocar pinturas encostadas. Aí o que eu fiz? Eu me preocupava muito na pintura com a estrutura narrativa que eu não queria. Foi o primeiro passo também para mudar o meu trabalho. Então eu pegava as grandes pinturas e, ao invés de formar um conjunto, eu colocava elas como um conjunto, só que separadas fisicamente uma da outra. De maneira que você via sempre a pintura na superfície e via a espessura da coisa. Aí eu percebi que quando você fazia uma pintura muito grande, eu fiz uma Bienal aqui na 25ª Bienal. Eram pinturas muito grandes. A pessoa, para ver a pintura toda, ela tinha que andar. Aí eu descobri a instalação. Aí eu percebi que eu podia construir uma relação em que o andar da pessoa ia ter completamente... O Oiticica falou uma coisa maravilhosa. Ele falava que no trabalho dele, os silêncios valiam tanto quanto o movimento. Ele estava falando uma coisa que ele não foi o primeiro, mas ele estava falando em termos de música. A música são os ruídos organizados pelos silêncios. Então, ele falou, eu gosto muito de pensar que meu trabalho eu dei um exemplo da Billie Holiday agora há pouco, que meu trabalho, essa fisicalidade tem que ver com o corpo, tem que ver com a música, tem que ver com o ato físico. Nesse momento desse trabalho, eu descobri esse ato físico, eu falei, puxa vida, aqui tem um lugar que eu vou desenvolver. Tem um lugar que é a coisa do meu trabalho. E daí para frente, a pintura desapareceu enquanto pintura, enquanto superfície acionada, passou a ser a própria superfície. E isso fez com que o meu trabalho exigisse cada vez mais a sua participação, cada vez mais e mais. Você está convidada, vocês estão convidados. No dia 7 do mês que vem, eu tenho uma exposição na Galeria da Raquel Arnaud, que é aqui na Vila Madalena. Eu vou mandar para cá um convite e peço para vocês receberem, porque eu gostaria muito e teria muita honra se vocês fossem ver o que eu faço hoje, agora. Isso já é um bom jeito de terminar esse encontro, hein? Convidando, já negociando coisas, convidando vocês, eu ficaria mesmo... É claro que nós vamos estar juntos lá e trabalharmos, olharmos o que eu estou fazendo lá. E aí eu vou fazer o papel no monitor. Isso é, eu vou receber vocês e conversar. É isso. Só que é um monitor um pouco diferente, porque eu fiz os trabalhos também. Mas o trabalho que você está fazendo é no ato, na relação. Marina. Isso aí que nem um casamento. Eu falo agora, nunca mais falo, hein? Nunca mais se manifesta contra. Ninguém.